Comissão aprova piso salarial nacional para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Planos de saúde terão que oferecer tratamentos fora da lista da ANS, segundo o projeto aprovado pelo Senado. E senadores devem votar hoje medidas provisórias e operações de crédito externo. Boa tarde, hoje é terça-feira, 30 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Um piso salarial nacional para o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Projeto nesse sentido foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo texto, esses profissionais passarão a ganhar pelo menos R$ 4.800 com uma carga horária máxima de 30 horas semanais. O valor passa a ser obrigatório 6 meses após a publicação da lei. Eu, como ex-atleta, tive bastante contato com a fisioterapia ao longo da minha carreira e sempre fui tratado com mais absoluto respeito, profissionalismo e dedicação. Para todos eles e todas elas, o meu mais sincero e emocionado agradecimento, que nunca mais um profissional da saúde não seja valorizado como deve ser. É fundamental perceber também que a medida em análise não valoriza apenas o direito dos trabalhadores, mas o próprio direito à saúde. Vários senadores fizeram questão de expressar apoio ao projeto. O senador Cid Gomes fez uma comparação com imposições do orçamento público que não teriam a relevância de um projeto como esse. 10 mil pessoas no Brasil recebem 500 bilhões só do orçamento federal. E fica essa dificuldade para se fazer qualquer outra coisa. Então, isso é que precisa ser mudado no nosso país. E, certamente, dessa forma, o salário mínimo será muito maior e os pisos profissionais serão muito maiores. E voto favorável, consciente da importância deles nesse momento. O que existe de pessoas sequeladas nesse país, com problemas pulmonares, e sem condições de pagar um fisioterapeuta particular, é necessário que a gente valorize esses profissionais, é necessário que a gente pense no cidadão que está precisando deles. Por isso, o Senado votar essa matéria nesse momento é de suma importância. O projeto foi aprovado por unanimidade. A comissão também autorizou empréstimos de bancos estrangeiros em favor dos municípios de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Sorocaba e São Caetano do Sul, em São Paulo, Itapipoca, no Ceará e Blumenau, em Santa Catarina, e para os estados do Paraná, Sergipe, Amazonas, Pará e Ceará. O dinheiro destina-se a financiar parcialmente programas e projetos de governo. Críticas ao mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra 8 empresários por conversas vazadas de grupos de WhatsApp dominaram os debates hoje na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. Mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não compareceu à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Desta vez, o convite seria para explicar o inquérito das fake news. Para o senador Eduardo Girão, o inquérito conduzido por Moraes é uma violação do devido processo legal. O senador criticou ainda a recente determinação do ministro do STF de busca e apreensão envolvendo 8 empresários por conversas vazadas em grupo de WhatsApp. O mesmo senhor ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez extrapola sua função judicante para importunar quem pensa diferente de suas posições políticas. Sim, porque, ao meu ver, esses últimos mandados de busca e apreensão, com bloqueio de contas de redes sociais, de 8 empreendedores do Brasil, coincidentemente, que tem uma linha de pensamento político conservador, visam intimidar e calar aqueles que pensam diferente, numa afronta explícita à Constituição, no que tange ao princípio da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão. Não é nada agradável alguém
às 6 da manhã, ter a visita não desejável, né, não pelas pessoas deles, mas pela instituição, de policiais federais. Ora, elas são tomadas monocraticamente, sem ouvida do plenário. Um ministro só despacha lá o que quer, manda fazer busca e apreensão, manda bloquear contas bancárias, contas na internet, nas redes sociais. A prática, conversa privada, tem que ser conversa privada. E medidas drásticas, como busca e apreensão, como restrições, até financeiras, e restrições em redes sociais, são destinadas para atos graves. E ali, repito, pelo que vi da imprensa, pelo que tive contato, eu não vi nada que justifique condutas como essas. As expressões não representam efetivamente aquilo que se pretende. Até porque não houve nenhum gesto, nenhum ato que pudesse representar grave perigo ao Estado Democrático de Direito. Não estamos bem, não. Do modo que a tirania está sendo instalada no Brasil, quando direitos dos mais sagrados nos são tirados. Afinal, o que é fake news? É uma piada que eu lhe mando? Ou quando grandes redes de televisões publicam notícias falsas? Aí não é fake news? Aí é notícia? O meu intuito de entrar aqui, Girão, é para enfatizar, realçar bem por que estamos procurando insistentemente demonstrar à opinião pública, aos brasileiros de um modo geral, o quanto vem sendo enxovalhada a nossa Constituição Federal. O presidente do Senado se reuniu hoje com a embaixadora do Reino Unido no Brasil. Ele escreveu no Twitter sobre o encontro. Vamos ler aqui no telão. Recebi nesta terça-feira a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, para avançarmos na parceria tradicional e histórica entre os nossos países. No encontro, tratamos de temas ligados à questão ambiental e do apoio do Reino Unido à cessão do Brasil à OCDE. Nesse sentido, reforcei à embaixadora a importância do fortalecimento das instituições para o bom encaminhamento do processo eleitoral no Brasil e do compromisso do Congresso Nacional na defesa do sistema eleitoral e da democracia. Além disso, apresentei à embaixadora algumas ações do Senado Federal alusivas às comemorações dos 200 anos de independência do Brasil de Portugal. O Reino Unido reconheceu a independência do nosso país em 1825 e, desde então, tornou-se em grande parceiro nas relações bilaterais. Em 2021, o fluxo de comércio foi de 5,6 bilhões de dólares, sendo que as exportações brasileiras foram da ordem de 3 bilhões de dólares. A sessão plenária do Senado está marcada para as 5 horas, com previsão de leitura e votação de medidas provisórias. Vamos conferir aqui no telão. A primeira medida provisória, que pode ser lida e votada, muda o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e do Fundo Garantidor da Habitação Popular. Outra MP muda a alíquota da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas. Também pode ser votada a medida provisória sobre o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens e a criação da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas e ainda mudança na lei sobre ICMS de combustível. A última medida provisória que pode entrar na pauta reabre o prazo de opção para o regime de previdência complementar FUNPRESP. Além dessas medidas provisórias, podem ser votadas também operações de crédito externo e pode ser feita a eleição dos indicados para o Conselho da República. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto que determina que a lista da ANS seja apenas um parâmetro do que deve ser oferecido pelos planos de saúde. O texto segue para a sanção do presidente da República. A proposta aprovada pelos senadores obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos não previstos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Em junho, o Superior Tribunal de Justiça tinha decidido que o chamado rol de cobertura da agência seria taxativo. Com isso, os planos poderiam deixar de cobrir procedimentos que não estivessem na lista. A decisão provocou polêmica e alegações de que muitos usuários ficariam sem acesso a tratamentos essenciais. O projeto aprovado nesta segunda-feira determina que a lista da ANS seja apenas um parâmetro do que deve ser oferecido pelos convênios. Os magistrados têm detectado que várias negativas de cobertura impostas pelas operadoras aos beneficiários são indevidas, principalmente quando se alega que a terapia demandada não está incluída no RESP. Nesse cenário, o projeto em comento pode prover segurança jurídica com relação a essa questão, evitando processos judiciais que raramente são vencidos pelas operadoras, o que lhe resulta em mais gastos. Não se pode ignorar, adicionalmente, que a eventual negativa de cobertura frequente pelos pacientes a buscar assistência no Sistema Único de Saúde, no SUS. Assim, não seria justo transferir consequências do descumprimento da lei dos planos de saúde para o SUS. Que o povo tem procurado o seu direito de acesso à saúde na justiça, e a justiça tem sido, em muitos casos, muito solidária com, assim, na verdade, a observância desse direito à saúde, que é um direito fundamental. A receita dos planos de saúde é aviltante, ultrapassou em 2020 217 bilhões de reais e a população, ela, a duras penas, paga planos de saúde a vida toda, para quando mais precisa, infelizmente, não tem a cobertura. Muito dessa receita que vai para os planos de saúde são para exatamente pagar os médicos que atendem os associados. Quanto melhor remunerado esses médicos, melhor para os associados. Parte disso é lucro? Sem dúvida, parte disso é lucro. Alguém faria alguma atividade nesse país com iniciativa privada, pagando impostos, correndo todos os riscos, sem pensar em lucro? Isso não existe. Então vamos parar de condenar os planos de saúde. Eles são um remendo para uma política falida de governos que desperdiçam dinheiro, mais de 50 bilhões de orçamento secreto, milhões e milhões com empresas falidas estatais que de nada servem a não ser consumir dinheiro público. Os outros projetos aprovados tratam da prorrogação do direito de uso de radiofrequência associado à exploração do serviço especial de televisão por assinatura, da modificação dos quórums de deliberação dos sócios de sociedades limitadas e da exigência de curso superior completo como requisito para investidura na carreira de técnico judiciário da União, além de um acordo de cooperação em defesa com a Argélia. Os 10 anos da Lei de Cotas para ingresso no ensino superior foram celebrados ontem em sessão especial no plenário do Senado. Emoção já no começo, de alguém calejado por 40 anos de batalhas sindicais e políticas. O senador mostrou que a Lei de Cotas veio possibilitar sonhos, projetos de vida, carreiras profissionais. Seremos, sim, queira ou não queiram, alguns doutores, médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, economistas, professores, deputados, senadores, governadores, presidente da República, seremos o que queremos ser. Há leis que chegam, fazem barulho e não causam impacto. Não foi o caso dessa. Entre 2001 e 2021, o percentual de estudantes pretos, pardos e indígenas no ensino superior saiu de 31% para 52%. Entre 2001 e 2021, o percentual de estudantes das classes C, D e E no ensino superior saiu de 19% e pulou para 52%. 71% dos textos acadêmicos publicados sobre as cotas consideram a política positiva, contra 12% que a consideram negativa e 17% que são neutros. Traz benefício para toda a população. Essa é uma política que incluiu negros, brancos pobres, indígenas, pessoas com deficiência. É uma política que vem repensar o Brasil, trazer o Brasil para essa lógica democrática, de participação, de desenvolvimento. A gente está pedindo um mínimo de dignidade. As cotas não é um privilégio, mas é um direito. E que esse direito
Celebrar é recordar também que a tramitação do projeto que resultou na Lei de Cotas não foi digamos, passeio legislativo. Somente em 2012, após um custo muito grande de processo de convencimento e de debate público acirrado, com muita estratégia política dos movimentos sociais negros, junto com parlamentares comprometidos, e aqui cabe destacar novamente a sua inestimável atuação, senador Paulo Paim, é que nós obtivemos a aprovação da Lei de Cotas no ensino público federal. Foi dia também de solidariedade. Quem não viveu na pele a marca do preconceito, mas tem visto as discriminações desde quando chegou ao mercado de trabalho. Entre uma vaga cedida para um branco ou um negro, mesmo negro atingindo, preenchendo todos os requisitos, ele era discriminado. As cotas nas universidades para que os indígenas e os negros pudessem participar foi duramente criticada por pessoas insensíveis, desumanas. A lei pegou, está mudando a cara do Brasil, mas ainda há muito por fazer. Desde 2016, essa instituição não realiza nenhuma ação e nenhum acompanhamento estratégico dos resultados do sistema de lei de cotas. A lei de cotas é só mais um degrau de uma grande escada que a gente tem que subir, né? Eu creio que a problemática de milhões de brasileiros em relação ao acesso a um ensino superior gratuito e de qualidade aqui no Brasil não vai ser resolvida apenas com a questão da lei de cotas, com acesso. Temos que resolver outras questões. Nós precisamos pensar com seriedade sobre o controle social. O que o movimento negro, o que as entidades negras, o que a BPN, a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, podem fazer para o aprimoramento da política. Neste ano, 1,7 milhão de mesários vão trabalhar nas eleições. 52% foram convocados pela Justiça Eleitoral para fazer o trabalho, enquanto 48% se candidataram de forma voluntária. O número de voluntários é 93% maior do que o registrado nas últimas eleições gerais em 2018. Eleitores e eleitoras maiores de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral podem ser convocados ou trabalhar de forma voluntária como mesário. Neste ano, mais de 830 mil pessoas se voluntariaram para o trabalho. O número quase dobrou em relação às eleições gerais de 2018, quando cerca de 430 mil indivíduos fizeram o trabalho de forma voluntária nas sessões eleitorais. Já o aumento registrado em relação às eleições municipais de 2020 é de 23%. Eu me voluntariei para ser mesário nessas eleições, eu me ofereci, me cadastrei pelo aplicativo da Justiça Eleitoral e fui convocado pelo WhatsApp mesmo. E achei uma oportunidade muito legal para poder contribuir com o desenvolvimento da democracia no nosso país. Foi uma convocação, o que aconteceu agora no ano de 2022, havia sido voluntário no ano de 2020, que era algo que fazia sentido ao meu momento de vida profissional naquele momento, enquanto estudante de direito, queria realmente contribuir com o pleito. Os mesários voluntários contam com alguns benefícios. Os dias trabalhados podem contar como horas complementares em cursos universitários. Em caso de empate em concursos públicos, pode ter vantagem para o desempate se estiver previsto no edital. No dia da eleição, recebe auxílio alimentação no valor máximo de R$ 45. Tem direito a 2 dias de folga sem perder o salário por cada dia trabalhado e também para cada dia de treinamento. As folgas devem ser negociadas com a empresa, órgão ou a instituição em que o mesário trabalhava na época da eleição. Neste ano, dos mais de 1,7 milhão de convocados e convocadas para o trabalho de mesário, 68% são mulheres, mais de 62% são solteiros e 36% possuem curso superior completo. Além disso, foram nomeados quase 4 mil mesários com algum tipo de deficiência. O que me motivou mesmo foi a possibilidade de poder contribuir com o crescimento do nosso país. Eu acho que democracia é construção que a gente faz, cada um dando um pouquinho de si. E eu acho que eu quero participar disso, dando um pouquinho de mim nos dias das eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Eu quero participar disso, contribuindo com os meus conhecimentos, com a minha disponibilidade mesmo.
e fazer o melhor pelo nosso país, porque democracia é isso, é participação de todo mundo e eu quero ajudar nisso. Candidatas ou candidatos e respectivos parentes até 2º grau e por afinidade não podem ser mesários, assim como integrantes de diretórios de partido político ou federação de partidos que exerçam função executiva. Autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargos de confiança do Poder Executivo, também não podem desempenhar a função. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.